Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha nas suas casas, os nossos doentes, todos aqueles porque há algum motivo não se possam deslocar à igreja para celebrar este 17º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia vai-nos falar de oração. E Jesus não só fala de oração, como nos ensina a rezar. E é neste sentido que nós vamos abrir o nosso coração para escutar a sua palavra e, sobretudo, aquilo que Jesus nos tem para dizer, e não só os cristãos ao longo dos tempos, a forma como foram descobrindo o poder e a força da oração, do rezar. Então, neste sentido, preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus, meditá-la, para que ela dê frutos. E, sobretudo hoje, que o Santo Padre, daqui a uma hora, às 11h30, chegará a Edmonton, onde está uma grande comunidade portuguesa, em Alberta, para uma viagem apostólica. Vai ser às 11h30, à volta das 11h30 desta manhã,
que o Santo Padre chegará a Edmonton. E, portanto, saudamos aqueles que também nos acompanham lá desses lados e, sobretudo, para que esta viagem dê muitos frutos e, unidos em oração à volta de Pedro, ou a Pedro atual, o Papa Francisco, nós todos unidos na mesma oração, no mesmo grito, no mesmo pedido ao Senhor. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma. Enquanto o Senhor continuava junto de Abraão, este aproximou-se e disse, irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade, matá-los-ás a todos? Não perdoarás a essa cidade por causa dos 50 justos que nele residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, do modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte, longe de ti. O juiz de toda a terra não farás justiça. O Senhor respondeu-lhe, se encontrares em Sodoma 50 justos, eu perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu, atrevo-me a falar, meu Senhor,
Eu não passo do pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? O Senhor respondeu: Não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: Talvez não se encontre nela mais de 40. O Senhor respondeu: Não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: Se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá 30 justos. O Senhor respondeu: Não farei a destruição se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez não se encontre lá mais de 20 justos. O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez lá se encontrem senão 10. O Senhor respondeu: Em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura do Epístolo do Apóstolo de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, sepultados com Cristo no batismo, também com Ele fostes ressuscitados, pela fé que tivestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus fez que voltasseis à vida com Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida com as suas disposições contra nós. Suprimiu, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recebeste o Espírito de adoção filial, nele clamamos, Abba, ó Pai. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência, perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? Se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece a mencionar o nome de todos aqueles que nestes 42 anos da nossa história, da nossa Igreja, faleceram, partiram para o Pai. Em 1981, Maria Martins. Em 1989, António Costa Matias. Em 1989, Ana Maria de Oliveira. 1990, Isabel Maria Soares. Em 1994, José da Costa. Em 2009, Tiago Medeiros. Em 2013, Altina da Conceição Raposo. E permita-me que acrescente Maria Faria, também a este grupo de irmãos que partiram. Nós, como disse, às 11h30, o Santo Padre, por volta das 11h30, chegará a Edmonton, e é uma peregrinação de oração, de penitência, como o Santo Padre disse. Mas às 11h30, nós aqui no Canadá temos vários fusos horários, e há irmãos nossos que rezam connosco o terço de Winnipeg, que ainda é um pedacinho para cá, e é sempre uma hora de diferença. Certamente às 11h30 é a hora de Edmonton, não a hora daqui do Ontário. A primeira leitura e o Evangelho falam de oração. Abraão reza, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Cristo ensina aos discípulos a rezar. Portanto, o tema é oração. Sodoma e Gomorra, quem andou a estudar, lembra-se, na década de 80, 90, punha-se em causa, não existiram. É uma tontaria da Bíblia.
Não, Sodoma e Gomorra só existem. E nos últimos anos, os arqueólogos dos Estados Unidos descobriram as cidades debaixo do mar Mediterrâneo. Não se sabe por que foi, que foram subterrâneas, mas estão lá. E hoje não há dúvidas nenhuma sobre essas cidades. A Bíblia diz que foi por causa do pecado, da maldade, do afastamento de Deus. É o que diz a Bíblia. Esperemos pela ciência, quem tiver tempo, a quem Deus permitir o tempo, porque há novidades no mundo a respeito disto. A Bíblia, houve uma biblioteca muito famosa, a Biblioteca de Alexandria, no Egito, que foi queimada 200 anos antes de Jesus Cristo vir. E perdeu-se toda a cultura, tudo o que havia. E foi por maldade que essa biblioteca foi queimada, porque era tudo com pergaminhos, e foi uma perca tremenda. E o único livro que ficou foi a Bíblia, que nos narra, através da tradição, vai-nos contando acontecimentos que aconteceram. Mas essa Biblioteca de Alexandria, que foi uma perca tremenda, que foi os povos bárbaros, querendo impor os seus princípios, às vezes a cultura incomoda. Foi na Alexandria. O Hitler, o ditador Hitler, na Alemanha, para impor as suas ideias, queimou livros. E o ano passado, até numa escola católica aqui no Ontário, também professores iluminados queimaram livros. E isso, repetindo-se na história, tem um significado. O que está certo são as minhas ideias. E os livros do passado é preciso queimá-los. E Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia, que foram destruídos por causa do pecado. Nas décadas, quando eu era estudante, não existiram. E era uma verdade científica. A ciência diz que não existiram. Entretanto, penso que há 20 anos, descobriu-se, e hoje sabe-se onde estão essas cidades subterradas pelo mar Mediterrâneo. É impressionante não somente o facto de Jesus nos mandar rezar, mas ter ensinado a rezar. O facto de ele mesmo ter rezado com muita frequência. O início do Evangelho de hoje parte: Jesus estava rezando num certo lugar. Nós sabemos que ele passava noites inteiras em oração, que rezava antes dos grandes momentos da sua vida e que morreu rezando. E os apóstolos, vendo esta atitude de Jesus, deram um passo em frente e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Por causa da atitude de Jesus. Os apóstolos viram Jesus muitas vezes a rezar. Mas o que é a rezar? A rezar é abrir-nos a Deus, para nos fazer tomar consciência de que todo o nosso ser, para que percebamos que cada fibra do nosso ser, cada célula do nosso consciente e do nosso inconsciente, não nos bastamos a nós mesmos, mas somos seres chamados a viver a vida em comunhão com o infinito, em relação com o Senhor. Sem oração, perderíamos a nossa referência viva a Deus, cairíamos na ilusão que somos o centro da nossa vida e reduziríamos o Senhor Deus a uma simples ideia abstrata, distante e sem força. A oração ajuda-nos a colocar-nos diante daquilo que somos, dependentes de Deus. Não somos nada, somos pó. Eu digo muitas vezes, e sempre disse ao longo da minha vida de sacerdote, que a maior catequese que se pode dar é ver o pai e a mãe de joelhos. Uma criança, quando vê o seu pai de joelhos, é a melhor catequese.
porque ajuda-nos a perceber aquilo que somos. Somos frágeis. Colocamos-nos nas mãos de Deus. E rezar é tremendamente importante para nós. Todo aquele que não reza, seja leigo, religioso, padre, perde Deus, perde a relação de amizade. Pode falar muito de Deus, mas fala como quem fala de uma ideia, de uma teoria, e não de alguém vivo e próximo, que enche a vida de alegria, ternura, paz e amor. Podemos ter muito bonitas palavras sobre Deus, mas se não rezarmos, são vazias as nossas palavras. Não tem conteúdo, não tem significado. Sem a oração, Deus morre em nós. Mas nós que muitas vezes passamos períodos difíceis na vida, vamos esmorecendo na fé, ninguém se convença que Deus precisa da nossa oração. Deus não precisa da tua oração. Tu é que precisas de rezar para estar em comunhão com Deus. Deus não precisa nada. Deus é Deus. Tu é que precisas de rezar. Sem a oração é impossível uma experiência verdadeira e profunda de Deus e, portanto, é impossível ser cristão. Tudo isso, a oração tem de ser diária, perseverante e fiel. Todos nós lembramos das nossas aldeias de onde viemos, e mesmo aqui eu já vi pessoas a passar ali em frente que tiram o chapéu diante da igreja, e alguns nem sequer entram dentro da igreja. Nós lembramos-nos em Portugal, muita gente que não entrava na igreja, mas tirava o chapéu, curvavam-se e alguns benziam-se. Eu já vi até jovens, e apesar da desgraça toda que anda por aí, nós encontramos estas lições, e isto é rezar. Rezar quando agradecemos, reconhecemos que tudo recebemos de Deus. Quando suplicamos, reconhecemos que aprendemos e dependemos dele, da sua providência. Quando intercedemos, aprendemos e experimentamos que todos estão nas mãos amorosas de Deus. Quando pedimos perdão, reconhecemos que a nossa vida é vivida diante dele e devemos prestar contas da existência que recebemos. Portanto, a oração abre-nos, educa-nos, amadurece-nos, faz-nos viver em parceria com o Senhor. Mas há bastantes modelos de oração. Há muitos modos de rezar. A melhor forma é com a Escritura. Abre a Escritura. Toma a palavra de Deus. Leia com os lábios. Medita com o coração. E procura vivê-la na tua existência. Tomemos a Bíblia. Leiamos com fé. Repitamos as palavras e as frases que tocam o nosso coração e o Senhor derrama na nossa alma as suas graças. A melhor forma é a Sagrada Escritura. Também é importante a oração espontânea. Ontem celebrámos Santa Brígida, que fez 15 orações por quem nós temos a obrigação de rezar. Santa Brígida foi esposa, mãe de 8 filhos, viúva, e no final da vida, depois de arrumar a vida para os seus filhos, foi religiosa. É a padroeira da Europa pelos escritos que nos deixou. Esposa, mãe de 8 filhos, viúva e religiosa. E teve tempo para rezar. Deixou-nos 15 orações por quem nós devemos rezar. A oração espontânea, com as nossas palavras, a oração vocal, aquela decorada como o Pai Nosso, a Ave Maria, o terço. O terço, não nos esqueçamos que o terço, as 150 Ave Marias, chamamos-lhes rosário. E rosário, a palavra rosário vem de rosa. São 150 rosas que se oferecem a Maria. É este o sentido do rosário.
A palavra rosário vem do latim, rosa. A oração por excelência é a Eucaristia. Aí, de modo pleno, nós somos unidos à própria oração de Cristo, ao seu sacrifício, participando do sacrifício pela salvação da nossa e do mundo inteiro. No Brasil, como há nós sabemos que evangélicos, há 2.000 igrejas, nós em Portugal, até aos tempos correm, lá tem havido um esforço por os evangélicos, e às vezes os evangélicos do Brasil, os nossos irmãos, rezam o Pai Nosso conjunto com os evangélicos, e é uma confusão. Os católicos dizem Pai Nosso, e os evangélicos dizem Pai Meu. E nós, é o meu Pai, eu sou muito importante, é o meu Pai. E nós, como povo, temos que ir ao texto original. Ao que é que os apóstolos rezavam? O que é que os apóstolos disseram que Jesus disse? Porque, aparentemente, é muito bonito, Pai meu, eu rezo. Mas não é essa a tradição da igreja. Não é essa a tradição dos padres da igreja, daqueles que sucederam os apóstolos. Pai Nosso. Imaginai um ermita, aqueles monges que vão para os montes, e na igreja, na história da igreja houve muitos, celebravam missa sozinhos. Celebravam em comunhão a igreja. Eu já celebrei agora na pandemia, muitas vezes aqui missa sozinho, mas eu celebrava em comunhão, é Cristo em comunhão, e não tinha aqui ninguém. Nós somos um povo, nós somos uma igreja, e isto parece muito simples, o meu e o nosso, mas é o individualismo que vai preparando o individualismo, vai preparando atitudes mentais, vai tentando desmoronar a própria sociedade. E há muitos batizados que vão perdendo a fé, e o primeiro passo é perder a capacidade de sentir a igreja. Tem muita fé, olha, muita gente fala, eu rezo, mas não rezas em igreja, não te sentes povo de Deus, não és caminhar, não és capaz de abdicar dos teus princípios, da tua maneira de pensar, para te adaptar aos outros. Não és. E é aí o primeiro ponto. Os nossos irmãos evangélicos, esta questão da linguagem, eu vou já terminar, esta questão da linguagem parece muito simples, mas não é. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos disseram a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar. E esta oração, Jesus diz no Evangelho de São Lucas de hoje, porque todos os evangelistas nos falam desta oração, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, e sempre no plural. Eu não sei se vós temos acompanhado a tentativa de alguns grupos de mudar a linguagem, por exemplo, nós que somos os latinos da Europa, nós somos latinos porque vimos do latim, falamos do latim, a língua que nos deu origem é o latim, e foi por isso que na América Latina se chamam latinos, porque falam o latim, e nós somos irmãos. Somos latinos na Europa, Itália, França, Espanha e Portugal e a Roménia. Somos os povos latinos por causa do latim. E o latim é a base, nós para sabermos as palavras, mas há um grupo de pessoas que querem trocar tudo. E agora andam a inventar os pronomes neutros. E a mim às vezes dá-me vontade de rir. Eu estive na Alemanha. A língua, não ouço essa discussão na Alemanha, é só as patetices dos latinos, grupos dentro dos latinos que somos nós, que falamos latim, que vimos do latim,
E eu dá-me... Como é que, por exemplo, o alemão tem o pronome o e der, die, das, que é uma língua complicada, muito matemática. Eu não vejo essa discussão. E são tentativas de perturbar, incomodar e puros disparates. O que é que nós queremos como latinos? Queremos estes disparates, entrar nestes disparates destas discussões, ou queremos ser fiéis à linguagem de onde viemos? Porque não basta dizer, agora vamos criar para aí uma linguagem neutra que nós não temos. Nós dizemos o copo, mas, por exemplo, a língua nórdica não diz o copo, não tem o mesmo pronome que o homem. O homem é der Mann e o copo é das Glas. Nós não temos isso. E vemos esta confusão generalizada e que parte também logo desta discussão do Pai Nosso. Nós temos que ser fiéis àquilo que os nossos pais na fé nos transmitiram. Deixemos-nos disparates, deixemos-nos de asneiras, vamos à origem, porque senão não há. E se olharmos às pessoas que querem estas confusões, eu recomendo a essas pessoas que gostam destas confusões, estudai alemão. E, por exemplo, o alemão, que é uma das línguas com a qual eu contactei, porque eu penso que todas as nórdicas é a mesma questão, e não andemos a confundir a confusão normal dos latinos, daqueles que falam latim. É nesse sentido que eu emprego a palavra, não é quem vive numa região. A região adquiriu o nome por causa da língua que se fala, de onde veio. E nós queremos continuar fiéis aos nossos pais, às nossas origens, ao significado, à estabilidade, como fomos crescendo. E não é igual rezar o Pai Nosso ou Pai Meu. Não é igual. Nem nunca poderá ser. E não foi isso que os nossos pais na fé nos transmitiram. É bonito, é muito simpático, tem um colorido agradável. Eu rezo a Deus, mas não foi isso. Não foi isso que nos ensinaram e que nos transmitiram. Cada um de nós, neste dia, reza o Pai Nosso e, sobretudo, reze em família, em igreja. Quando um pai e uma mãe rezam o Pai Nosso e os seus filhos já não perderam a fé ou dizem que perderam a fé, quando tu rezas o Pai Nosso em família, com os teus, e a tua oração é ouvida por Deus para todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que inspire a nossa oração, para lhe pedirmos o que convém e digamos com humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos e ministros sagrados, e por todo o povo redimido por Cristo, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, por todos os homens a quem neguem os seus direitos, e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus, e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados da nossa Diocese e pelos defuntos da nossa comunidade paroquial, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Rezemos pela viagem do Santo Padre ao Canadá e para que é uma viagem histórica e para que os seus frutos sejam visíveis. Todos nós tomemos consciência que somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos e certamente será essa grande graça que nos vamos a perceber da universalidade do amor do Pai para todos os homens vivam onde Deus lhes permite. Oremos ao Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo das alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do vosso amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como na folha que nós temos e também na nossa página da Igreja, para quem de outras comunidades queiram acompanhar o Santo Padre, na nossa página da Igreja, www.fatimakingston.com, temos lá o programa da viagem do Santo Padre, que chega daqui a pouco a Edmonton e Alberta, e terá uma visita muito especial. Terça-feira é o dia de São Joaquim e Santa Ana. E há em Alberta um santuário onde os nossos irmãos índios vão neste dia rezar, porque têm muita fé. São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, é o dia dos avós, portanto, se pudermos estar em comunhão com o Santo Padre, com aquele santuário. Esta viagem do Santo Padre é uma viagem histórica. Vamos aprender muito com ela, pela fé dos nossos irmãos índios, que são um povo muito crente. E logo terça-feira vai-se revelar essa fé São Joaquim e Santa Ana, os avós. Portanto, eu convido-vos a todos, mesmo quem está em casa, a acompanhar a viagem do Santo Padre, que começa hoje, 24, e termina no dia 30, com muito simbólica, com muito significado. Claro que há aproveitamentos de quem não tem fé, há tentativa. Ontem falámos no Evangelho, o Evangelho era sobre o trigo e o joio, e o cristão tem que distinguir. Nós não sabemos bem o que é joio, praticamente nos nossos campos fomos perdendo essa cultura, mas olhai que também na vida é preciso aprender a distinguir o trigo do joio. Portanto, e nesta viagem, claro que haverá muito trigo, mas também haverá e tem havido muito joio. E, portanto, estejamos atentos. Obrigado a todos aqueles que se têm inscrito na nossa página, que têm estado em contacto connosco, e continuemos a rezar como o Senhor nos convida hoje a rezar. Cada um é que saberá o seu método, a sua maneira, a forma como se sente melhor. Ao longo da vida vamos descobrindo, mas seguindo os princípios que Jesus Cristo nos transmitiu e que os apóstolos nos deram a conhecer, que os padres da Igreja, com toda a tradição da Igreja, nos foi ensinando. A todos bom domingo e boa semana. Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Sois a mãe da nova humanidade.
Cristo deles nasce o mundo